A nossa série se chama Verbo, Amor e Cruz. Quem é Jesus no Evangelho de João? A ideia é dividir o estudo do Evangelho de João exatamente nessas três perspectivas: em Cristo como Verbo, em Cristo como a expressão do amor de Deus e em Cristo representado pela cruz, a cruz de Cristo. Então, é uma série dividida em três partes, né? Essa primeira parte é a parte sobre Cristo como Verbo, que a gente começa hoje. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é o... Aí porque vocês têm a palavra, né? Vamos, então pode dizer a palavra, vamos lá. No princípio era aquele que é para verbo. Vamos dizer verbo para ficar bonito? Tá? Todo mundo diz verbo, entendeu? No princípio era aquele que é o... Ele estava com Deus e ele era quem? Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Até aí. Gente, começando. O Evangelho de João, ele vai começar em uma perspectiva muito interessante. Abra aí no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Ele começa dizendo assim, Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, e ele continua. A questão é que Marcos, ele mostra o princípio do Evangelho de Cristo, ele começa falando o início sobre quem é Cristo, mas ele fala sobre o início do ministério de Cristo aqui na terra. E se você prestar atenção, ele vai falar do início do evangelho, do ministério de Cristo, ali quando a voz clama no deserto, enfim, ali quando Jesus tem seus 30 anos. A diferença do Evangelho de João, pode voltar para o Evangelho de João, é que enquanto Marcos ele mostra o início do ministério de Cristo como algo que começou aqui na terra, onde o princípio foi aqui na terra, o Evangelho de João ele começa dando um outro princípio. Ele diz o seguinte, no princípio, começa também com no princípio era aquele que é o Verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus, e ele estava com Deus onde, gente? Lá no princípio, ele estava com Deus antes da fundação do mundo, ele estava com Deus antes que todas as coisas foram criadas, ele estava com Deus muito antes de tudo existir. Na verdade, Cristo, gente, ele não começou... Uma vez, na escola bíblica, eu fiz, gente, quantos anos Cristo tem? Falando exatamente sobre isso. Cristo, o ministério dele na obra de salvação começa aqui na terra, mas Cristo sempre existiu, né? E aí uma irmã fez 2010. Aí eu fiz, não, eu estou dizendo Cristo como um todo. Ela, você não disse se contava o tempo de morto ou de vivo? Não, minha irmã. Cristo sempre existiu. Na verdade, o ano zero marca o início do projeto de salvação, do ministério de salvação que Cristo planejou, que Deus planejou no Éden. Só que Cristo, ele sempre existiu. Mas vamos lá. No princípio, era aquele que é o Verbo, é aquele que é a palavra. Eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente. Ele estava com Deus. A primeira coisa, gente, Cristo já estava com Deus. Com aqui tem uma ligação muito de... Eles estavam indo um ao encontro do outro. Em grego é prós, né? São duas pessoas distintas que estão ali juntas. E ele diz mais depois, e esse verbo era Deus. E aí se você pegar uma Bíblia de um testemunho de Jeová, digo isso com todo carinho, né? Você assiste, você tem um amigo, enfim. Não estou falando contra o testemunho de Jeová, mas estou falando contra uma ideia. A Bíblia do Testemunho de Jeová, ele traz nesse versículo, se qualquer testemunho de Jeová for lhe evangelizar, ele vai começar aqui, né? E ele vai dizer, não, porque na Bíblia dele diz que o verbo era um Deus. Não sei se vocês já viram, né? Diz lá, e o verbo era um Deus, e Deus com letra minúscula. Então o que ele quer dizer aqui é que existia um caráter divino na pessoa de Cristo, mas Cristo não era Deus, Cristo foi algo que? Criado.
né? Para o testemunho de Jeová, Cristo foi criado por Deus para vir ao mundo. Mas aí, e para isso ele usa essa interpretação, que Cristo era um Deus. Só que, gente, para Cristo ser um Deus, ele falaria sobre uma questão do caráter divino de Deus, de Cristo. A palavra divino em grego é theos. Só que a palavra em grego aqui é theos. E theos a gente sabe de teologia, que theos é Deus. A única coisa que eu quero dizer aqui é que esse versículo ele não dá uma visão completa do que é a Trindade. Mas ele pode dizer algumas coisas sobre a Trindade. A primeira, Cristo e Deus são duas pessoas diferentes. Cristo e Deus são duas pessoas diferentes. Depois a gente vai ver, com o início da vinda do Espírito Santo, que o Espírito Santo também é uma terceira pessoa diferente do Pai, diferente do Filho. E são pessoas porque têm nomes, por isso que eu batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas a questão é, Deus e Cristo são duas pessoas diferentes e, como diz o final do versículo, o Verbo era Deus. E esse é um dos postulados sobre a Trindade, é que Deus é formado por três pessoas distintas, Deus se revela, é feio demais, Deus se revela através de três pessoas distintas e cada uma dessas pessoas é o quê? Plenamente Deus. Deus é Deus, Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. Em Hebreus, se você abrir lá em Hebreus capítulo 1, você vai ver Deus Pai chamando Cristo de Deus. Né? Enfim, fica para observação depois. Mas o que eu quero iniciar dizendo é que João começa o evangelho de João, João começa o seu evangelho, João começa a falar sobre quem é Cristo, dizendo muito claramente, Cristo não é algo criado, Cristo não foi algo criado para vir para cá, Cristo não é igual a mim e a você, Cristo ele estava com Deus, ao lado de Deus, em direção a Deus, eles estavam juntos, eles tinham um relacionamento íntimo entre os dois, de pai e filho, e esse Cristo que eu vou falar é o próprio Deus. Amém, gente? Começa assim, não é uma visão perfeita sobre a Trindade, isso a gente vai ver muito melhor em 1 João ou em outras cartas, mas a gente vai ver, por exemplo, em João 14, quando Filipe, salvo engano, chega para Cristo e faz, Cristo, mostre-me Deus, aí Cristo diz o que a ele? Mas, Filipe, eu estou com você há tanto tempo e você me pergunta, mostre-me Deus. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Eu não vou ficar falando muito sobre o livro, características e tal, porque eu vou passar 6 meses falando sobre isso. Então, se eu ficar adiantando tudo, eu vou ficar repetindo um monte de coisa, né? Vocês me entendem. Mas vamos lá. Versículo 2. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte... Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então, gente, a gente não viu Deus, ninguém nunca viu Deus. Mas a imagem do Deus invisível é Ele, é Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Gente, Deus foi criado, Jesus foi criado sim ou não? Gente, vamos abrir a Bíblia em João 1, do começo. Tudo bem, gente? Eu estava semana passada, faltei e tudo. Gente, Cristo foi criado sim ou não? Graças a Deus. Deus seja louvado. Não, gente. Cristo já existia antes de todas as coisas, antes da criação do universo, Cristo já existia, Cristo estava com Deus, Cristo era Deus, Ele estava antes de todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e Ele existia antes de todas as coisas. Cristo sempre existiu, gente. Amém? Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Vocês me assustaram. Versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Vamos dar uma olhada no versículo 6 e 7. Surgiu um homem
enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Vamos ver o versículo 19. Eu vou ler do 19 ao 34. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo? Nem o Elias, nem o profeta. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todo mundo entende isso? Cristo já existia antes de mim, porque ele sempre existiu. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Gente, o Evangelho de João, ele vai trazer, a principal característica dele é dizer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é a autorrevelação de Deus, Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a exegese de Deus, como diz mais na frente no texto que eu vou falar. O interessante é que Jesus também é uma outra coisa. Jesus também é uma outra coisa aqui. Existe uma característica que antes de que qualquer rei chegasse a uma terra, ele enviava um emissário, ele enviava um mensageiro que iria abrir os caminhos do rei. Esse mensageiro ele ia avisar: olha, o rei está chegando, o rei está chegando. Existia uma pessoa com essa função foi João Batista. João Batista é aquele que clama no deserto, aquele que veio para ser o mensageiro e abrir os caminhos para que Cristo viesse. Só que João Batista ele dá também uma outra característica de Cristo, que ele diz no versículo 29. Ele diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito interessante essa frase, gente. Deixa eu contar uma história para vocês, bem pequenininha. Mas eu me lembro que eu fui muito católico, né? Eu fiz seminário e fui por muito tempo católico, então eu passei por todos os estágios, né? De batismo, crisma. Não, crisma é bem depois. Primeira confissão, primeira comunhão e tal. E eu me lembro quando eu tinha 10 anos eu fui fazer primeira comunhão. E tinha que se batizar, e tinha que se confessar. Então foi uma coisa muito constrangedora para mim. Eu lembro que eu cheguei para o padre e fiz: olha, eu pequei 17 vezes. Eu passei um mês contando, lembrando de todas as minhas mentiras. Eu me lembro que eu quebrei o termômetro e não disse a mãe. Eu me lembro que aí eu fui lembrando tudo, sabe? E em toda a minha ingenuidade, eu não estou falando isso de uma forma negativa, não. Eu estou falando que eu lembro que foi um mês assim, lembrando de tudo que eu fiz de errado e tal. Porque eu queria viver aquele momento. E tinha uma música, né? Quem fez primeira... Alguém aqui fez primeira comunhão? Levanta a mão. Então todo mundo sabe. E aí tinha uma musiquinha, gente, quando a gente fazia a primeira comunhão, que era... Lá vai eu com música de novo. Mas eu vou cantar dessa vez, porque é bem simplesinha, gente. Não fica rindo, não. Deixa eu cantar. Eu vou cantar, não estou perguntando, não. Todo mundo tinha que cantar junto a música. A música era assim: ó Cordeiro de Deus. Vocês sabem? Só tem em Patos.
Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado em nosso lugar. Por isso tende piedade, tende... E a gente tinha que fazer assim. E dai-nos a paz. Fazia assim. Pegava o jornalzinho. E dai-nos a paz. E tal. Tinha que decorar, gente. Tinha que decorar essa música. E eu era muito envergonhado. Eu nunca decorava. Até que a professora chegou, a tia, chegou aí e fez. Se você não cantar, eu vou dizer ao padre que você está desrespeitando. Eu já tinha medo dele, porque eu ia ter que me confessar. Né? E dessa, aí eu me lembro, gente, que eu parei. Eu vou decorar essa música. Vou decorar. E botei numa fita, num Chevette 1978, amarelo queimado, que meu pai tinha. Eu aprendi a dirigir nele. Foi uma benção. E aí eu peguei uma fita que tinha essa música e botei. Aí eu me lembro muito disso. Eu liguei a fita cassete, né? E fiquei lá ouvindo, e fiquei cantando. Ó Cordeiro de Deus. E a esse banco, quando eu começo a cantar, ele cai. Acho que vocês, né? Dizendo, tá bom, tá bom. Ó Cordeiro de Deus, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz e tal. E aí eu fiquei. E teve uma hora, gente, que simplesmente eu comecei a chorar. Eu tinha 11 anos. Eu nunca vou esquecer disso. Estava o carro debaixo de um pé de pau. Em Patos só tem um pé de pau. Eu não sei se vocês já viram. Que dá um negócio chamado bicho fedorento. Né? Vocês já viram, né? Não tem árvore com fruto, só tem essa árvore que dá bicho fedorento. E eu estava debaixo de um pé de pau com besouro fedorento. Que bicho fedorento? É besouro. Em Patos é besouro. Então, o besouro fedorento, eu dentro do Chevette 1978, amarelo queimado, com a fita cassete. E eu nunca vou esquecer, sabe? E eu comecei a chorar, gente. Eu comecei a chorar pensando nessa ideia do Cordeiro de Deus. Olha o que João disse. Gente, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, olha, vocês que vivem aí no pecado, vocês que vivem nas trevas, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a cultura, gente, para a cultura judaica, eles sabiam muito bem o que era isso. O judeu, ele pegava o seu cordeiro, né, aquela ovelhinha, aquele cabritinho lá, né, tá lá o cabritinho no curral, sei lá como é que chama o lugar que o cabrito fica, e pegava o cabrito, ia até Jerusalém, levando o cabrito, ou levava um boi, se fosse muito rico, ou se fosse muito pobre, levava uma pombinha, né? E levava a pombinha, empinando a pombinha, vamos até ali para matar. Então, eles sabiam muito bem o que era o sacrifício, eles sabiam que uma vez por ano, ou outras vezes, eles tinham que pegar o seu cabritinho, tinham que pegar o seu boizinho, e que para que o seu pecado fosse perdoado, ele tinha que sacrificar esse cordeiro. E aí, quando João Batista chega e diz, gente, chegou, eis aí que vem o cordeiro, não seu, não o cordeiro meu, mas é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Cordeiro de Deus. Sabe, esse é o cordeiro de Deus, gente, esse é o cordeiro da esperança, esse é o cordeiro que se revela através das palavras de João Batista e que se revela na nossa vida. Vamos ver o versículo 8. Ele próprio não era a luz, João Batista, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. A verdadeira luz estava chegando ao mundo que ilumina todos os homens. A luz que ilumina todos os homens. Gente, Cristo é a luz que se revelou, que iluminou todo mundo. Aí você vai dizer, Tiago, então todo mundo vai ser salvo? Não. Mas o Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreu por todo mundo. O Cordeiro de Deus ilumina todo mundo. O Cordeiro de Deus se revelou para todo mundo, tá? Só que uma coisa acontece aqui. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E eu vou falar mais na frente o que é a palavra. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito
de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Tem aquela história de que, Tiago, eu sou filho de Deus. Você já viu isso? Nós é filho de Deus, então Deus perdoa. Na verdade, gente, biblicamente, todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos feitos por Deus, todos nós somos criaturas de Deus. Mas apenas aqueles que receberam a palavra, o verbo, apenas aqueles que reconheceram o verbo, apenas aqueles que receberam a luz, que é a luz verdadeira, que é o verbo, apenas a estes é dado algo que não é um poder, é um direito de ser chamado filho de Deus. Mas não filho de Deus como Cristo é. Preste atenção. Cristo, gente, ele é o Filho de Deus porque ele e somente ele pode ser chamado verdadeiramente de Filho de Deus, porque ele tem a essência de Deus, porque ele é o próprio Deus, ele tem a natureza de Deus. Tá? Cristo é Filho de Deus com F maiúsculo, né, que tem na Bíblia. Sempre quando fala de Cristo, ele coloca com F maiúsculo. Preste atenção na diferença. Já quando fala daqueles que receberam a luz, diz que nós somos, João vai dizer que nós somos filhos de Deus, como? Não por uma descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas porque nasceram de Deus. Paulo, ele vai falar diferente. Paulo, ele vai dizer que nós somos filhos de Deus por o quê? Filhos de adoção, gente. Aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que receberam a luz, eles são filhos por adoção. Eles têm o direito de serem chamados filhos de Deus por adoção, pela vontade de Deus, porque o único Filho de Deus é Jesus Cristo. Todos entenderam? Eu estou achando vocês muito angustiados. É assim mesmo? Tá de boa, tá entendendo? Tá entendendo? Qualquer coisa, gente, vocês me procuram aqui na frente, depois. Eu não se preocupe, não. É porque esse capítulo 1 é o mais profundo de todo o livro. Ele é meio que um resumo de todo o livro. Na verdade, tem alguns comentaristas que vão dizer que o capítulo 1 foi escrito depois, como um resumo do livro inteiro. Mas, enfim, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Gente, palavra aqui, aquele que é a palavra aqui, ou verbo, é a expressão, é Cristo, é Deus. A Bíblia diz que Deus criou o mundo através de quê? Através da sua palavra. E disse Deus, faça-se a luz. Né? A Bíblia diz também que Deus, ele fez através de sua palavra a criação. Ele trouxe através da sua palavra libertação do povo e salvação. Toda a expressão de Deus é chamada como o Logos de Deus. O Logos de Deus é o acontecer de Deus. Tá? O Logos de Deus é a palavra de Deus, é a expressão de Deus. Tá? Então, quando eu faço alguma coisa, quando eu falo alguma coisa, isso representa quem eu sou, não é verdade? Então, porque essa palavra logos é muito complicado de se chegar a ela, mas o que se quer dizer com palavra é que toda aquela expressão de Deus, tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus faz, ou seja, toda a sua palavra se resume no logos dele, que é Cristo, tá? Então, aquele que é a palavra é a autoexpressão de Deus. A palavra é a própria revelação de Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, eu queria parar um pouco nesse tema. Vimos a sua glória. A ideia de glória é muito presente no Antigo Testamento, quando diz que a glória de Deus passou, Moisés viu a glória de Deus. A glória de Deus são manifestações visíveis de Deus. São manifestações visíveis da revelação de Deus. Preste atenção nisso. Toda vez que Deus se revela e que manifesta a sua glória de alguma forma,
isso é chamado da glória de Deus. Toda vez que Deus se manifesta de uma forma visível, isso é chamado da glória de Deus. Então, quando ele abre o mar vermelho, Deus se manifesta de uma forma visível. Olha a glória de Deus, né? Isso é chamado da glória de Deus. Só que glória também se confunde muito com uma adoração, não é verdade? Oh glória, né? Oh Deus lindo, né? No pentecostal faz muito assim. Oh glória, glória a Deus, né? Por que glória a Deus? Eu vi a glória. Eu vi uma manifestação visível de Deus. Eu vi uma manifestação soberana de Deus. Eu vi Deus acontecer. Oh glória! Oh glória que eu vi. A glória é a manifestação de Deus. E a glória foi muito tratada, depois traduzida muito para uma expressão de louvor e adoração mesmo. Glória. Glória, gente, é a alegria de ver Deus acontecer. Eu vi essa frase ontem, fiquei muito encantado com ela. A glória de Deus é Deus acontecer a cada dia. A glória de Deus, gente, é Deus acontecendo. Deus está acontecendo toda hora. Eu lembro que eu fiquei com essa frase na cabeça, né? Eu fiquei com essa frase na cabeça. Deus está acontecendo, Deus está acontecendo. A glória de Deus está acontecendo. Glória porque a sua manifestação é presente. Deus está acontecendo. Então eu acordei e aí eu me lembro que eu fui dormir muito cansado. Essa foi uma das semanas mais cansativas para mim. Cheguei de viagem, não consegui dormir, fiquei corrigindo a monografia do meu sogro. Você sabe que quando o sogro pede, na verdade, sogro não pede, sogro manda, né? E sogra nem se fala. Então, ele fez, Tiago, me ajuda a digitar minha monografia, me ajuda a corrigir a monografia. Aí eu, beleza, manda para mim, eu corrigi no erro de português, a BNT. Aí ele fez, Tiago, mas vamos fazer juntos? Pai, que bênção, olha só querendo minha presença e tal, que sou carinhoso. Aí, sentei do lado dele, que ele não me veja, em nome de Jesus, falando isso. Mas, aí ele fez, Tiago, senta aí perto do computador. Eu, mas tu não vai fazer, eu vou ficar só aqui. Ele fez, não, senta aí, me ajuda um pouquinho, eu estou cansado, dor de cabeça. Aí ele fazia, coloca aí. O Estado brasileiro, tem vários princípios aí, tem princípios. Né? E aí, gente, ele não escrevia a monografia, ele ditava a monografia. Aí eu disse, mas tu não vai vir escrever não? Eu não gosto muito não de escrever não e tal. E eu, meu Deus. Aí eu fiquei até meia-noite, enfim, eu fiz isso a semana toda, eu fiquei cuidando dessa monografia, digitando a monografia para ele. Enfim, fiquei muito cansado. E aí, hoje de manhã a gente ia gravar a podcast, né? As podcasts lá. Então, eu fui dormir e fiz, Deus, me faz acordar de madrugada para estudar, porque eu tinha que estudar o que eu ia pregar ainda hoje, e me faz acordar bem. Aí, gente, quando eu acordei, sabe quando você acorda que parece que você dormiu 12 horas? Bem, gente, eu tinha dormido 5 horas. Acho que foi o que eu mais dormi nessa semana. Acho que umas 5 horas. Gente, eu acordei bem. Aí na hora eu fiz, Deus está acontecendo. E aí beleza, aí eu estudei e tal, fui. A gente ia gravar podcast, eu posso contar, Ricardinho? Tá, obrigado, vou contar. Eu tenho que contar, eu botei isso da pregação, tu não vai deixar. Aí ele fez, Tiago, vou parar a câmera no meio fio. É o massa, já vi que vai ter gente olhando esse negócio. E aí tu vai vir andando no meio fio assim, em direção à câmera. E os carros passando ao lado. Eu falei, rapaz, que vergonha da bexiga. Já imaginou? Aí, beleza. Gente, vocês não vão acreditar. A gente fez, não, vamos se encontrar ali na Rui Carneiro. Quando a gente chega na Rui Carneiro, a Rui Carneiro estava interditada. Não sei se vocês viram hoje. A Rui Carneiro interditada. E tinha uma mão da Rui Carneiro toda interditada. Aí o que é que a gente fez? Vamos gravar onde? No meio da rua. Aí a gente estava lá gravando, os carros tudo congestionados do lado, olhando. Rapaz, parou o trânsito por causa desses meninos gravando esse vídeo. Aí teve uma hora que eu fiquei parado assim, aí um cara passou e fez de bicicleta. É louco, é? Aí Ricardinho fez, é não. Aí ele fez, é comercial, é? Aí Ricardinho, é comercial. Aí ele fez, pensei que era louco. E eu lá, amém, Jesus, amém. Mas sabe, gente, foi muito massa e vocês vão ver depois, ficou muito legal mesmo.
Depois, no making off, eu peguei um guarda-chuva, fiquei dançando na chuva, no meio da Rui Carneiro. Você já imaginou a Rui Carneiro toda livre para tu correr? Eu fazia isso em Patos direto. Sair correndo no meio da rua, isso é bom demais. E, crianças, não façam isso em casa. Então, aí passa um pai da escola, Mas foi massa, gente, Deus aconteceu, sabe? Deus fez maravilhas. Aí fui para uma reunião da juventude, a gente ficou lá planejando coisas que eu também não posso falar, também não posso dizer nada, né, aqui, pelo amor de Deus. E aí, gente, várias ideias, várias coisas, a gente orou, enfim, Deus aconteceu. Fui para a Conexão agora, um casal começou a chorar, confissão de pecados, sabe, enfim, grandes milagres acontecendo ali dentro da Conexão, Deus está acontecendo, sabe, aí a gente chega aqui agora, aí eu pergunto a você, em quantos momentos Deus já aconteceu para você hoje? Entende, gente? Entende? Olha a glória de Deus acontecendo. Olha as manifestações de Deus na nossa vida, sabe? É uma rua que está interditada e que a gente pode fazer algo para Ele, sabe? É uma noite de sono agradável que Ele nos dá. Sabe? Bênçãos que Ele nos dá a cada dia. É derrotas que Ele nos dá a cada dia, sabe? É vitórias que Ele nos dá a cada dia, sabe? É uma lágrima que vem em algum momento, mas é um sorriso, é uma amizade, sabe, gente? Existem manifestações visíveis de Deus na nossa vida constantemente. Sabe, é a glória de Deus acontecer. E é muito interessante, porque toda vez que existe a glória de Deus, existe intrinsecamente uma adoração a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela glória de Deus. Glória a Deus pela manifestação de Deus. Glória a Deus porque Deus está acontecendo na minha vida. E aí, gente, eu não sei o que você tem passado, sabe? Às vezes você tem vivido uma vida cansada, estressada, enfim, vários problemas, mas se você parar um pouquinho e pensar, você vai ver Deus acontecendo a cada minuto na sua vida, sabe? Deus acontecendo a cada minuto. Ele viveu entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Essa palavra conhecido aqui pode ser interpretada também por exegese. Né? Exegese é uma interpretação muito aprofundada de um texto, né? De um texto específico. Então, a gente poderia dizer que Deus nunca foi visto. A gente nunca viu Deus. E às vezes você pode se perguntar essas coisas. Né? A gente, quando entra na universidade, às vezes dá uns tilt, né? Será que Deus existe mesmo? Será quem é Deus? Como é que Deus é? E tudo. Eu posso lhe dizer uma coisa, às vezes a gente busca entender Deus de forma racional, né? De forma totalmente cognitiva. Deixa eu entender quem é Deus aqui, como fez São Tomás de Aquino. Né? 5 postulados para provar a existência de Deus. Pá! Só que quando a gente quer conhecer Deus, gente, de uma forma racional, a gente transforma Deus em um objeto de estudo. E aí a gente quer achar as variáveis de Deus e tal, e você não vai conseguir fazer isso. Uma outra forma de querer se conhecer Deus, se entender Deus, é da forma mística, ou de uma forma totalmente espiritualizada. Né? Então, quem é Deus? Eita, Jesus bom! Arrupiou a espinha todinha. E aí você vai tentar conhecer Deus, mas de uma forma totalmente mística, totalmente espiritualizada, sem pé no chão, enfim, é muito complicado. Como eu vi uma irmã chorando uma vez, dizendo, isso, Jesus, mata ele, mata. Fiquei morrendo de medo dela. Sabe, porque ela acha que pela sua espiritualidade ela sabe quem é Deus. Só que, gente, a Bíblia diz que Cristo é a exegese de Deus. Dá para entender isso? Cristo é a perfeita interpretação mais profunda de Deus. Cristo, gente, é a revelação visível de um Deus invisível. Cristo
é o verbo de Deus, é a autoexpressão de Deus, do próprio Deus, do Deus Pai, que encarnou e morou entre nós, viveu entre nós. Cristo é a revelação da glória de Deus. Cristo é a revelação da face de Deus. Se você quer conhecer Deus, se você quer saber quem é Deus, você tem que entender quem é Cristo. Cristo é a revelação mais profunda, mais exata, mais plena, mais perfeita do Deus Pai que ninguém nunca viu. E ele vai dizer que todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. E aqui eu encerro sobre quem é Cristo. Na questão do Logos, do Verbo. Graça sobre graça. Na verdade, a melhor tradução é graça após graça. E ele vai falar depois sobre a lei de Moisés. A questão é que antes do Verbo, antes da vinda do Verbo, a gente viveu uma graça de promessas, né? Então existia a promessa do Verbo, existia a promessa de que o Verbo viria, existia uma promessa de que o Verbo viria e seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que quando o Verbo vem, existe uma nova graça, que é a graça da encarnação, gente. Imagina o próprio Deus vivendo em toda a sua glória, em toda a sua graça. O Deus que fez todo o universo, o Deus que existe antes de mim e de você, o Deus que existe, sempre existiu e sempre vai existir. E imagina agora que esse Deus se veste de toda a humanidade. Esse Deus, esse Verbo, essa expressão de Deus se torna em carne. Essa é o grande mistério da encarnação. Quando Deus, gente, ele se faz carne, ele coloca sobre si todo o jugo da carne. Então, o cansaço que eu e você temos, Cristo teve. A fome que eu e você temos, Cristo teve. A sede que eu e você temos, Cristo teve. Todas as limitações que eu e você temos, Cristo teve. Cristo só não teve o pecado. Gente, a graça da encarnação, a graça de entender que um Deus tão poderoso se fez carne assim como nós, essa é a graça da nossa vida. E aí, quando eu fiz essa série de estudos, quando eu pensei nessa série de estudos, eu pensei na seguinte questão: se nós como cristãos não sabemos quem é Cristo, a gente ainda não entendeu a base principal do nosso evangelho. Se a gente não entendeu ainda, gente, que Cristo sempre existiu e que encarnou, Ele não foi criado para isso, ele quis isso, Ele encarnou, se vestiu de toda a nossa humanidade e morreu por nós, a gente não entendeu ainda quem é Cristo. A grande beleza do Evangelho de João é que ele vai mostrar para a gente, talvez, um Cristo que a gente nunca percebeu. Quem é Jesus, gente? Quem é Jesus? Jesus é o Verbo de Deus, é a autoexpressão de Deus, Jesus é a luz da vida, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus até agora no capítulo 1, né? Verbo, amor e cruz. Quem é Jesus no Evangelho de João? É isso que a gente vai estudar por alguns meses. Que Deus nos abençoe, gente.